Bom, e nesse espaço, conversando sobre contabilidade, Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente. Sei que, através desse programa aqui, tu está agora dando palestras lá no Norte, vai para Recife, não é isso? Não. Eu vou para Pernambuco, sim. Pernambuco foi convidado pelos alunos de Ciências Contábeis. Estaremos lá, então, quinta e sexta-feira. Que beleza. Uma boa escolha do pessoal lá de Pernambuco, né? Do pessoal de Recife, deve ser, né? Recife, exatamente. Bom, muito se fala na contabilidade, Salésio, sobre custo. O que é o significado de custo, assim, de modo geral? Muito bem. Você sabe que a contabilidade, ela gera informações, não é isso? Para que o mundo dos negócios se comunique. Então, nessas informações todas, né? Então, a contabilidade estabeleceu diversos grupos onde os atos da gestão são alocados. Então, nós temos os atos de gestão, né? O débito é alocado no ativo, é alocado em custos ou é alocado em despesas. Os créditos são alocados em receitas ou em passivos. Okay? Acontece que toda pessoa jurídica desenvolve uma atividade. E no desenvolvimento desta atividade, as Ciências Contábeis criou um grupo de custos para procurar fazer com que as pessoas entendam que custo não é a mesma coisa que despesas. Vejam só. Você aqui desenvolve atividade que presta um serviço de divulgação. Tudo bem. Para desenvolver esta atividade, você gasta para isso. Você tem o câmara, tem o profissional aqui que trabalha com a câmera, tem todos os equipamentos, tem a luz, enfim, tem todo esse gasto. Só que as Ciências Contábeis diz o seguinte, que ativo é todo gasto que tem liquidez. E despesas são todos os gastos que não têm liquidez. Ora, ter liquidez é a capacidade de transformar aquilo que você tem em dinheiro. E despesa é aquilo que você tem e não pode vender, que não pode transformar em dinheiro. Então, a diferença entre ativo e despesa. Só porque, se você gasta com o funcionário que opera a câmera, a pergunta é, esse gasto é uma despesa? Do ponto de vista técnico, vai dizer que sim, porque ninguém vai querer comprar, né, aquele gasto de ti. Ou seja, você não poderá transformar em dinheiro aquilo que você gastou. Então, as Ciências Contábeis, para simplificar o entendimento, criou um outro grupo chamado custo. O que é custo? É todo gasto necessário para você adquirir a mercadoria ou para você produzir o bem ou o serviço. Então, quando você diz o seguinte, eu estou gastando com meu pessoa da câmera, o que acontece? Isso é uma despesa ou é um custo? Às vezes não, é um custo, porque sem esse profissional eu não consigo desenvolver a minha atividade. Então, custo é todo gasto necessário e essencial para que a pessoa jurídica desenvolva a sua atividade. Então, a pessoa jurídica, ela funciona com 3 blocos. O primeiro bloco de débito é ativo, o segundo bloco, custo, e o terceiro bloco, despesa. Esse bloco de custo é um bloco intermediário, ou seja, tanto pode ser ativo como pode ser despesa. Veja, enquanto você não receber o valor do serviço, o que você gasta é um ativo, porque ele vai se transformar em dinheiro. Ok? No momento em que você recebeu o recurso por aquele serviço, aquele gasto transforma-se em despesa, porque ele foi realizado. Isso em todas as atividades, não é só no serviço. Para você adquirir uma mercadoria, então tudo que você gasta para adquirir aquela mercadoria para depois vendê-la, custo. Então, um frete sobre compra é custo ou uma despesa? Se eu preciso pagar aquele frete para adquirir a mercadoria, é custo. Eu tenho que incorporar aquele gasto no valor da mercadoria. Então, numa indústria de construção civil, o que é custo? Todo o gasto que eu tenho para construir o prédio, para construir o edifício. Tudo que eu gasto para construir aquele prédio é custo. Então, quando a gente diz, o que é um custo?
Custo é o que a pessoa jurídica gasta para desenvolver a sua atividade. E toda pessoa jurídica tem que ter esse centro de custo, que é onde eu registro aquilo que eu gasto para desenvolver a minha atividade, porque é a diferença entre a minha receita com o custo que eu vou ter o meu lucro da atividade. Ok? E isso é importante até para o desenvolvimento da empresa. Sim, elemento essencial. O contador, ele precisa deste elemento para gerir, para discutir esse assunto com o gestor, para dizer o custo de produção, o custo do serviço ou o custo de aquisição está além do valor de venda, para que você tenha uma rentabilidade razoável para cobrir as suas despesas. Porque despesa é um elemento essencial para trabalhar, mas não para produzir. Então, esta diferença é importante. Obrigado. Pela primeira vez, eu fiquei sabendo a diferença entre despesa e custo. Não sabia disso. Muito bem. Mas é isso, e muitas pessoas comentam custo sem saber o que significa custo. Veja se você está falando com um empresário da atividade da atividade do transporte. O combustível que o ônibus gasta para prestar o serviço é um custo. O motorista do ônibus é um custo. Agora, o combustível que o diretor gasta para ele se dirigir até um outro local que não é para prestar o serviço é uma despesa. O motorista particular que ele tem para ir até algum outro local é uma despesa, porque ele não necessita daquele combustível, ele não necessita daquele motorista, ok? Para prestar o serviço. Então, tudo que eu gasto para não prestar serviço, para não obter a renda do serviço, despesa. O que eu preciso para obter a renda para executar o serviço, custo. É por isso que, inclusive, semana passada, o STJ definiu o que é custo. Ele disse, custos são bens e serviços essenciais para a atividade da empresa. Tá certo. Salésio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenho a certeza que muitas pessoas como eu, né, mesmo com curso de economia e tal, e até contadores, né, entenderam agora essa diferença entre custo e despesa. Obrigado pela tua participação aqui e sucesso cada vez mais para esse espaço, tá bom? Muito bem, nós é que agradecemos. Conversando sobre contabilidade.